Cidadania e Segurança Pública, Apoio Cultural, Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis. FADISMA, uma faculdade atenta às potencialidades locais e regionais, educando para um futuro de oportunidades. Olá, eu sou o João Ricardo Vargas e estamos dando início a mais uma edição do programa Cidadania e Segurança Pública. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia todas as semanas aqui conosco no canal 19 da NET TV Santa Maria. Hoje vocês já estão vendo aqui que pelo ambiente nós não estamos nos nossos estúdios e daqui a pouco vocês vão saber, já deve estar imaginando qual o mote do nosso assunto. O agradecimento sempre dos nossos apoiadores que nos dão a condição de nós estarmos trabalhando desta forma e apoiando todas aquelas situações que estão acontecendo e que irão acontecer na nossa cidade de Santa Maria e região. FADISMA, a experiência que você merece e que o mercado exige. Qualidade e inovação para um futuro de oportunidades. E Imobiliária Modelo, administradora de condomínios, vendas e aluguéis. Há 30 anos no mercado imobiliário de Santa Maria. Bem, vocês sabem que nós estamos praticamente nos utilizando do nosso programa para trabalharmos muito mais a questão da cidadania do que propriamente da segurança pública. Como vocês sabem bem, a forma como nós trabalhamos é que uma situação está muito ligada à outra, né? Dentro da questão comunitária, dentro da questão de cidadania e também da questão da segurança pública. Hoje nós estamos aqui mais uma vez tratando de um problema grave que está acontecendo em Santa Maria e que muitas pessoas não estão se dando conta, né, de tudo isso que está acontecendo. E por isso nós fizemos então questão de estarmos aqui na Corsã, né, estamos sendo recebidos pela Andréia de Moraes Zanini, que é a gestora da Unidade de Saneamento Especial de Santa Maria. Andréia, muito obrigado por estar nos recebendo aqui no teu local de trabalho, na Corsã, enfim, que presta um serviço importantíssimo e de primeira necessidade para todos nós, né, que nós não conseguimos viver sem a água, mas muitas vezes nós não damos a importância devida para essa situação. E é isso que a gente quer bater um papo contigo hoje. Mas antes eu gostaria de saber como é que tu estás, Andréia. Desde quando que tu estás aqui na superintendência, na gestão de unidade, né, de saneamento? Quanto tempo faz que tu estás ocupando esse cargo? Inicialmente, boa tarde, então, né? Bom final de tarde. Isso. É um prazer estar recebendo e agradeço já pela oportunidade, né, de poder trazer um pouco das notícias da Corsã e, enfim, de todas as ações que são feitas no município de Santa Maria. Como bem falaste, né, Vargas, é uma questão de serviço, é uma prestação de serviço essencial. Perfeito. E atualmente a gente tem ainda mais essa referência a serviço, a essencialidade dos serviços, né, em razão de todas essas situações que envolvem a saúde pública. Felizmente estou bem de saúde nesse momento. Graças a Deus. Graças a Deus. E a gente tem, então, temos prestado serviço, estamos à frente da unidade de saneamento aqui de Santa Maria desde junho de 2016, então já temos já temos uma trajetória aí fechando 4 anos no próximo mês, né, estaremos de aniversário. Quando a gente atendeu então a esse desafio, né, na época que a nossa gestão corporativa, nossa sede nos chamou então para que a gente assumisse esse compromisso, muito pautado naquele momento na questão da renovação do contrato com o município, que nós estávamos em plena discussão,
né, desse tema. Felizmente, ao longo desses anos conseguimos fazer a renovação, isso foi plenamente discutido. Então estamos aí à frente, né, desse desafio que continua sendo um desafio diário, né? Como a gente diz, essa situação atual ela é uma situação extremamente atípica e que impacta a todos, né? E a Corsã, não diferente de outras instituições importantes e que tem uma ligação direta com a questão de saúde, né, por tratar de saneamento básico, de saneamento público. A gente sabe, né, é muito falado que a questão do saneamento, a importância, né, que cada real investido em saneamento são em torno de R$5 que se reduz em questões referentes à saúde. É importante tu falar dessa forma, Andréia, porque isso não é um achismo, isso é um estudo técnico, científico de que realmente é verdadeiro, né? De que realmente é verdadeiro. Inclusive, a gente pensando um pouco mais, né, fora até do nosso ambiente aqui de Santa Maria, enfim, do estado, a gente observa que os estados onde a gente tem um menor índice de saneamento básico são estados extremamente impactados em situações relacionadas a isso, né? Então a gente tem, e aqui em Santa Maria a gente tem uma realidade ainda mais, a gente pode dizer, diferenciada, né? Porque nós temos um índice de atendimento em esgotamento sanitário bastante elevado, considerando o índice que nós temos no estado todo. Sim. E com obras, né, de expansão também para que esse índice se eleve ainda mais. Então isso nos coloca numa condição bastante favorável no sentido de prevenção. Correto. Né? Então isso é muito importante que a gente destaque, né, para que a população saiba do quanto a prestação de serviço da Corsã ela é fundamental em todos os momentos e ainda mais neste, né, que nós estamos aí vivendo essa questão da pandemia. Andréia, tu falando agora dentro desse aspecto, e eu posso me colocar como testemunho dentro da questão da prestação de serviço e também na questão da pronta resposta, é que as pessoas, quando surge algum problema, enfim, de algum rompimento, de algum cano, algum problema também envolvendo o esgoto, de que a Corsã ela tem um know-how, né, e tem condições de prestar ou dar uma resposta bem imediata, né, dentro das suas limitações, que nós sabemos que todos os órgãos públicos têm o seu grau de limitação, mas que ela tem condições aí de oferecer essa pronta resposta para a comunidade. Como que está, Andréia, este planejamento aí desta pronta resposta? Como se trabalha isso? Na verdade, nós temos, assim, de forma habitual, já e também pactuada pelo próprio contrato de programa com o município, prazos que são estabelecidos para atendimento ao nosso cliente. Obviamente que a gente tem prazos diferenciados conforme o tipo de demanda, né? Claro. Então, nós temos vários tipos de demanda no município que se referem, por exemplo, à questão do abastecimento diretamente, ou seja, aqueles casos onde gera um problema de manutenção, onde a pessoa fica desabastecida, fica sem água. Esses casos a gente tem, né, a nossa prioridade máxima, então, para que a gente consiga resolver dentro de um curto espaço de tempo. A agência reguladora, que atualmente é conveniada com o município, é a Agergs, e esses prazos também são monitorados pela Agergs, né? Certo. Então nós trabalhamos em torno, assim, de efetividade de manutenção em torno de 12 horas para questões de desabastecimento. Porém, a gente tem uma média de atendimento, que isso também é importante que se destaque, que ela consegue ultrapassar o nível de regularidade previsto. Então, a gente tem cerca de 97% no município de regularidade de abastecimento, o que é bastante elevado, né? Número bem. Obviamente, e talvez as pessoas que nos escutam possam pensar em alguma situação em que ficaram desabastecidas por um período maior. Também existe, porque é uma média. E quando a gente tem um rompimento de uma tubulação grande, que a gente chama de distribuidores, nós temos, então, para ter uma noção, assim, de contexto, né, nós temos em Santa Maria, a nossa rede, ela tem em torno de 900 quilômetros de rede implantada no município de Santa Maria. Quase 1.000 quilômetros de rede. Exatamente. Se a gente estendesse isso linearmente, nós chegaríamos quase ao Paraná, né? Exatamente, exato. E nós temos isso tudo concentrado, então, no território de Santa Maria. O que isso ocasiona, né? Isso é uma interligação muito grande de tubulações, todas elas subterrâneas, cada uma com um porte específico e que exigem um tipo de manutenção específico.
Então, quando a gente tem distribuidores maiores, que a gente chama de 400, de 500 milímetros de diâmetro, né, a gente são manutenções um pouco mais demoradas. É comum se ver as equipes da Corsã trabalhando na madrugada, por exemplo, trabalhando durante a noite, porque são serviços que se estendem, né? Não só, a gente não consegue atender ao longo do dia. E por isso também que a prestação do nosso serviço é 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias no ano. Não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente, nem neste momento agora, né, pela essencialidade do serviço, isso também impactuado pelos próprios decretos, tanto do município quanto do estado, o serviço da Corsã não para, né? Então, a gente tem essa, digamos, esse tempo de atendimento, ou esse tempo de pronta resposta, muito definido em razão dessas categorias de estrutura mesmo, né? Que a gente tem na nossa cidade. Mas a gente tem trabalhado também para que esse tempo de resposta seja cada vez menor, né? Embora a gente tenha os prazos já estabelecidos, a nossa intenção é que isso seja cada vez mais rápido. Vai se aprimorando dentro daquilo que está exatamente no crescimento, né? Exatamente. Andréia, vamos entrar então agora nesta questão, né, que infelizmente está pautando a nossa vida como um todo, essa situação toda da pandemia, né, que vem trazendo uma série de consequências e, como tu falaste, quando uma pessoa fica lá 2, 3 dias, daqui um pouco, sem o abastecimento da água, aí é que nós vamos dar a importância, né? E vermos aí a mordomia, vamos colocar assim, o conforto de eu chegar no meu banheiro, na minha cozinha e abrir a torneira e sair aquela água, e que nós não temos, ou melhor, a grande maioria das pessoas, elas não têm a noção do que foi feito, né, do serviço anterior, desde lá da captação, né? Todo o tratamento até chegar na minha torneira e eu ter esta facilidade de receber esta água tratada, enfim. Mas, Andréia, tendo em vista toda essa questão do vírus, desta pandemia, enfim, nós estamos vivendo também uma questão da estiagem que, segundo informações, Andréia, aí até eu gostaria que tu nos desse esses dados aí, que estás dentro do teu know-how, que há muito tempo nós não tínhamos uma estiagem tão prolongada, né? E vermos, por exemplo, a nossa barragem aqui de Santa Maria, do nível que se encontra, né? Então, Andréia, como que está esta situação? E é evidente que eu estou me prolongando aqui na pergunta, justamente para que depois tu dê toda esta informação, mas também a importância de nós deixarmos a comunidade ciente de que ela não pode desperdiçar, ela não pode fazer um uso indevido da água, porque daqui um pouco pode acontecer um fato bem mais grave logo ali na frente. Com certeza, de extrema importância esse assunto nesse momento, né? A gente até tem dito que muitas vezes, por conta de todo essa informação, enfim, deste impacto da pandemia, a questão da estiagem ela esteja sendo, né, não tratada de forma secundária, mas as pessoas às vezes deixam de pensar nisso. Não estão se dando conta, talvez. Exatamente. Né? Então, assim, nós temos dentro do contexto, né, a Corsã junto ou atrelada à Secretaria Estadual do Meio Ambiente e de Infraestrutura, né, tem participado de comitês, enfim, de monitoramento, isso é feito em todo o estado, e especificamente para quê? Para que a gente consiga atualizar em tempo real, né, todas as questões relacionadas aos níveis dos nossos mananciais. Em Santa Maria nós temos então 3 barragens para a gente contextualizar, né? Exato, isso. Nós temos a barragem lá, Rodolfo da Costa e Silva, que é a nossa maior barragem, que uma parte dela fica em Itara, outra, ela tem na verdade mais de um município isso. Ali, Itara, São Martinho da Serra. Isso, ela fica ali em Philipson. Ali, isso, né? Isso. Depois nós temos a barragem que a gente chama, a nossa barragem Saturnino de Brito, que fica dentro da reserva biológica, que é em Santo Antão, né? Então, ali a gente tem uma barragem que a gente chama uma barragem de acumulação, ou seja, ela serve para a gente operar o sistema de abastecimento, depois eu posso explicar um pouquinho sobre isso. E temos a nossa barragem, que é a mais urbana, que é a barragem do Campestre, ou do DNOS, como as pessoas conhecem. Então, essas 3 barragens são as barragens de operação do município de Santa Maria. Felizmente, as temos
né? Porque as nossas barragens, elas têm uma condição e uma autonomia bastante importante, né? Ao ponto de nos garantir que neste momento a gente nem esteja planejando nenhum tipo de racionamento de abastecimento. Mas, no entanto, isso não nos deixa menos alerta, ao contrário, né? Sim, nós precisamos preservar. Deste nível de alerta que tu estás falando, nós podemos considerar que nós já estamos com o amarelo, já apareceu o amarelo aí, nós saímos do verde e fomos para o amarelo? Isso, podemos considerar que sim. Por quê? Porque não tivemos índices pluviométricos significativos desde novembro. Hoje, felizmente, estamos com uma chuva, né? Então, assim, tomara que ela se prolongue, a gente sempre diz, e que seja num nível significativo. Porém, nós não tivemos, desde novembro, então, um índice favorável, assim, e semelhante a outros anos, né, que tínhamos nesse período. Como mencionaste ali, nós tivemos uma estiagem em 2005, que foi bastante significativa, né? E depois tivemos uma outra em 2011 que durou um pouco menos, mas também foi considerada uma estiagem importante. Porém, ele é um nível de alerta em amarelo por conta do quê? Que nós temos uma previsão de futuro que também ela nos traz ela já nos traz uma condição de pensar de que esses níveis eles não serão adequados nos próximos meses. Para nós chegarmos dentro de uma normalidade. Exatamente, porque o que acontece? Não bastaria chover, né, hoje, mas a recuperação do que já se perdeu, ela é necessária. Então, nesse sentido, a gente entende como nível de alerta em Santa Maria. Temos cidades aqui muito próximas a nós que já estão numa condição bem mais difícil, né, porque dependem da captação no rio direto, alguma questão assim. Quando eu falava da nossa barragem de acumulação, que é a reserva biológica, o que nós fizemos com ela é justamente poder dar condições para o rio dele se manter para que a gente possa captar a água. Certo. Né? Então a gente traz a água da Rodolfo da Costa e Silva através da tubulação, ela vem para Saturnino. Ela vem para Saturnino. Isso, e é Saturnino que dá condição para o rio para que a gente possa captar. Perfeito. Né? Então é um sistema... Exatamente. De condutores para que a gente possa ter um nível adequado, né? Mas para a gente ter ideia, assim, para as pessoas que nos assistem também, nós estamos, assim, a nossa barragem, a Rodolfo da Costa e Silva, que é em Itaara, ela está em torno de 6 metros abaixo do nível. 6 metros? Em torno de 6 metros. A barragem do DNOS, a gente está com ela em torno de 5 metros abaixo do nível. Então, é um nível bastante significativo e por isso esse alerta, né? É bastante importante da gente entender que nesse momento, embora a gente saiba de toda a necessidade que existe da questão da higienização dos nossos ambientes, né, que isso seja feito de forma racional, para que a gente possa garantir e preservar, né, esses mananciais que nós temos, pelo máximo de tempo possível, até que a gente tenha uma condição climática que nos favoreça e que nos traga uma noção de normalidade no abastecimento. Né? Nós estamos vivendo tempos, eu acho, de reflexão e muito tem se ouvido em relação a isso, né? Então eu acho que a questão do comportamento humano ela é muito importante nesse momento, né? De cada um, de se sentir parte desse todo, de saber que a minha atitude vai impactar sim o coletivo, né? Então nesse sentido a gente faz esse apelo para que as pessoas pensem de forma racional e que pensem também que as coisas elas devem acontecer gradativamente aí para que a gente tenha dias melhores no futuro, né? Olha, Andréia, a gente sabe que existem assim um comportamento totalmente diferenciado, né? E que, como nós estávamos falando antes do início do programa, que não se teve evidente as mínimas chances, enfim, de se fazer qualquer tipo de planejamento, né? Porque é uma coisa que ela surgiu, né? Surgiu a nível mundial e que estamos vivendo hoje dentro todos os dias nós estamos nos adaptando, todos os dias nós temos notícias diferentes, né, de números, enfim, de contaminados, números que estão sendo avaliados no dia a dia a respeito disso e que evidentemente traz para as pessoas uma certa rotina diferenciada dentro desta parte da higienização, ou seja, nós estamos ficando um pouco malucos com isso, né? Então eu preciso estar toda hora lavando minhas mãos, a questão do álcool gel, enfim. Quais as orientações que tu pode dar, assim, ó, tendo em vista dessa experiência toda, para que as pessoas tenham um pouco mais de cuidado
porque nós estamos vendo, por exemplo, algumas pessoas ainda se utilizando de mangueiras e lavando o que não tem necessidade de lavar, né? Enfim, fazendo uma utilização desnecessária deste bem maior aí que é a água. O que tu sugere? É muito importante a gente pensar nisso de uma forma sistêmica, assim, né? A gente, como eu mencionei antes, como parte de um todo. Nós temos recomendações da própria Organização Mundial da Saúde quanto a essa questão da utilização da água para higienização das mãos, do ambiente, né? Isso, de fato, precisa acontecer, claro, né? A gente sabe, isso é uma questão científica também. É necessário. Porém, algumas situações, como bem falaste, elas podem ser, talvez, substituídas, se a gente não deixar de fazer, pelo menos que a gente substitua. E trago um exemplo bem prático, assim, de questões que a gente verifica muito quando a gente circula pela cidade. De pessoas lavando, às vezes, com lava-jato as paredes, né, as grades ou o muro, alguma coisa, né, coisas nesse sentido, assim, que a gente percebe que não são tão necessárias. Neste momento não é necessário. Exatamente. Assim, bom, nos preocupamos com a higienização, talvez, da parte externa da nossa casa, das calçadas, enfim, nos preocupamos, mas a gente tem maneiras de agir que a gente pode evitar entrar, por exemplo, né, com algum material, a gente pode carregar no seu calçado. Exato. Enfim, a gente tem barreiras que podem ser feitas, inclusive os próprios médicos recomendam, né, que se coloque na entrada da sua casa, ali no tapete, um pano com água sanitária, né, que a higienização, ao invés de ser feita com mangueiras, que ela possa ser feita com balde, né, com um concentrado de água sanitária, que pode ser talvez um pouquinho maior do que era utilizado antes. Então, são situações bem do dia a dia e que podem ser adotadas e que com certeza vão minimizar esse impacto de consumo. Porque, inclusive, assim, é um dado bastante importante que nos meses de março e abril, agora aqui em Santa Maria, foram os meses de maior consumo dos últimos 5 anos. Pois é, olha só, esse dado é importantíssimo e ele vem exatamente a calhar, né, podemos dizer assim, Andréia, daquilo que nós estamos conversando agora. Por quê? Porque se nós estivéssemos dentro de uma situação normal, em termos de clima, né, que teria chovido, enfim, dentro daquilo que foi esperado, que era esperado, nós não estaríamos preocupados com isso. Mas, tendo em vista de que todos nós estamos no dito isolamento social, todos nós estamos dentro das nossas casas praticamente 24 horas, e aí eu sou testemunha, e tu deves também ser dentro da tua vida particular, da questão de como aumentou o consumo da água exatamente agora que nós estamos recebendo aí o boleto para pagamento, né? E exatamente. A gente viu ali como que aumentou essa questão envolvendo o consumo. Então, é nesse comportamento que também nós precisamos nos readaptarmos. Com certeza, talvez uma adequação seja necessária. A gente sabe que toda mudança, ela tem um período de adaptação, certo, né? E talvez as pessoas também não tivessem se dando conta nesse primeiro momento, mas agora, a partir do segundo mês já, que estamos nessa condição, né, de isolamento social, as pessoas mais em casa, cuidando mais da sua higiene, tem algumas questões que elas não precisam se repetir, né? Então, quer dizer, a gente começa a prestar mais atenção. E no momento, e muito importante também essa questão da avaliação da própria fatura, porque ali tem informações importantes, informações inclusive de consumos do ano inteiro. Sim, porque traz aquele histórico. Isso, o histórico. Então, por ali a pessoa já vai saber, olha, o que aconteceu, será que de fato eu gastei mais? Né? A gente teve agora no último mês, como foi suspenso o serviço de leitura e entrega de faturas por conta também do distanciamento, enfim, nós tivemos um período de faturamento por média de consumo. Foi feita a média dos últimos 12 meses. Então, algumas pessoas, isso também é uma informação que é bastante importante, porque algumas pessoas podem ter essa dúvida. Recebi minha fatura e o valor não está correto, não está adequado. Pode ser que tenha sido por conta dessa média, porque pegou meses com consumos maiores. Então, essa avaliação ela pode ser feita simplesmente pegando a fatura e tendo aquele cuidado de olhar. Porque a gente sabe que no dia a dia, as pessoas envolvidas com seus trabalhos, com as suas famílias, muitas vezes pegam a fatura e imediatamente pagam, e é isso, né? Digamos, é uma situação a menos para resolver. Só que a partir de agora que as pessoas estão mais atentas a essas situações, que façam isso também com a fatura de água, porque ali
a gente vai ter uma série de informações, tanto de consumo, de valores, de período de leitura, que podem também dirimir alguma dúvida que possa existir. Perfeito. Né? E continuando ainda, né, com alguma dúvida, nós temos todos os canais de relacionamento disponíveis, né, que são através da própria internet, né, do aplicativo que nós temos, com agendamento de atendimento. Então, tudo isso também serve, né, como, digamos, base para reduzir as dúvidas das pessoas. André, como que está, agora tu falasse nisso aí, me chamou a atenção, como que está o atendimento do público? Tem alguns horários diferenciados, enfim, como que está a rotina hoje aqui? Certo, nós tivemos 2 semanas de suspensão de atendimento presencial, né? Então o atendimento ele passou a ser feito através dos canais de relacionamento, através do 0800, do call center que é disponibilizado pela Corsan, e de outros aplicativos e do próprio site também, né? Depois disso, que foi a partir do dia 13, nós reiniciamos o atendimento presencial aqui no escritório da Niederauer e também no escritório de Camobi, lá da João Fontoura Souza, mas por agendamento. Então a pessoa vai acessar o site, no próprio site já vai aparecer a agenda, é uma central de serviços, na verdade. E através dessa central ela vai, é muito fácil, até é importante que a gente diga isso para as pessoas que às vezes ficam meio, né, preocupados, assim, eu não vou conseguir agendar. É simples, é de fácil acesso e as pessoas conseguem agendamento para o mesmo dia. O que vai garantir o agendamento? Que as pessoas não precisem ficar numa fila, né? Elas vão chegar no horário e serão atendidas naquele horário, não precisarão ficar esperando seu atendimento. A gente atende, então, né, toda essa questão do municipal, assim, do decreto, que é para evitar aglomeração. A gente atende aqui, em média, 300 pessoas por dia, né? Imagine só se essas pessoas se concentrarem num determinado horário só. Média 300 por dia? 300 pessoas por dia. Isso numa condição normal, né? Atualmente, com o agendamento, a gente tem atendido cerca de 80, a nossa média tem sido de 80 pessoas agendadas. Né? Então, deu uma reduzida, mas mesmo assim, a gente continua com um atendimento com fluxo, né? Mas é muito importante que as pessoas entendam também, né, essa questão, ou façam uso desses meios digitais. Eu acho que isso é importante, sem dúvida, né? Que elas se aproximem um pouco mais. Às vezes a pessoa tem uma noção de que é difícil, mas não é tão difícil, pede ajuda. A resposta é mais rápida, mais imediata do que... Exatamente. E o agendamento é muito simples. E isso vai garantir, então, que a gente atenda, né, as pessoas de forma adequada, preservando a saúde de todos, né? Não só das pessoas que vêm até a Corsan, como do próprio público interno. O uso da máscara. Exatamente. E isso, inclusive, essa situação aí que é necessária, né, em todos os locais onde a gente tem atendimento ao público. Andréia, e diante dessa situação toda dos agendamentos, enfim, das pessoas que procuram, qual seria o assunto que mais tem demandado para essas pessoas virem procurar? Tem um índice maior de um determinado assunto? A gente tem, ele é variável, assim, mas ele entre os mais procurados, digamos assim, é a questão dessa média de consumo que foi faturada. Do valor da fatura. Isso, do valor, que tem algum tipo de dúvida em relação a isso, ou alguma questão mais referente à negociação de valor. Isso a gente tem percebido que aumentou. Perfeito, né? Então as pessoas não estão também conseguindo cumprir muitas vezes aquele valor ali de uma forma única, procuram para fazer uma negociação do valor, para ver se pode fazer um parcelamento da dívida, alguma coisa nesse sentido. Isso a gente observou que são os dois maiores de atendimento presencial, né? Os dois maiores assuntos. E existe esta orientação, enfim, de se fazer esta negociação, enfim, com o consumidor, ele pode fazer esta negociação de parcelamento, enfim? Sim, nós temos essa possibilidade, sim. Aí a pessoa vem até aqui, né? Existem alguns critérios de negociação ali, a questão da renda ou alguma situação atípica, né? Mas a Corsan possibilita, sim, essa questão da negociação. A negociação ela é feita de uma forma muito simplificada também, através da fatura, então a pessoa não precisa se preocupar. Assina o termo de responsabilidade ali pelo parcelamento e vai recebendo as suas faturas sem precisar vir todo mês ou coisa que o vale. Andréia, eu acredito que nós atingimos esse objetivo, embora com uma certa rapidez dentro da informação da TV, mas, Andréia, eu quero te agradecer, né, por estar recebendo a nossa equipe aqui hoje na Corsan, porque nós julgamos, Andréia, de extrema importância esse contato contigo, enfim, para que tu pudesse nos trazer aí informações importantes e nós
darmos um alerta à comunidade de que talvez ela não esteja se dando conta, né, de tudo que vem acontecendo. Ao mesmo tempo, André, eu quero aqui colocar à disposição a nossa TV, a TV Santa Maria está à disposição da Corsã, dentro deste processo, qualquer situação que tu julgares aí é necessário de trazer alguma informação para nós, a gente de forma imediata passa a divulgar lá na nossa TV, uma TV comunitária, né, e que presta um serviço muito importante para a cidade, e também agora com toda essa questão envolvendo as redes sociais, enfim, a internet, nós colocamos o nosso programa no ar, né, na nossa página, tem a página da TV, tem a página do programa Cidadania e Segurança, e que a gente consegue então vincular isso aí para o resto do mundo, vamos dizer assim, né? E André, eu quero que tu leves também da nossa parte um forte abraço para toda a tua equipe, né? Que a gente sabe, como tu falou aí, muitas vezes nós estamos passando na rua aí, a tua equipe está lá dentro de um buraco tentando consertar um cano, né? Numa situação de trabalho às vezes é muito desconfortável, mas eles estão lá tentando resolver o problema. Então leva para a tua equipe operacional, aquela que está lá na ponta, né? Leva o nosso abraço, né? A nossa confiança dentro do processo de resolutividade, né? De tentar dar a resposta mais imediata para a comunidade, e que Deus abençoe a todos nós aí, que a gente consiga passar por mais esta fase, né? Com saúde, enfim, preservando tudo aquilo que é de mais sagrado para nós. Tá, André? Muito obrigado pelo teu carinho também de ter nos recebido aqui hoje. Imagina, eu agradeço a oportunidade, agradeço a toda a equipe da TV Santa Maria, coloco a Corsã em Santa Maria à disposição, né, da comunidade. A comunidade é uma grande aliada, né, na resolutividade também das situações. Muitas vezes nos ligam, nos informam, situações que são importantes. Da mesma forma, eu coloco também a questão da importância que a Corsã dá ao município de Santa Maria como um dos seus maiores sistemas de atendimento no estado do Rio Grande do Sul, né, com investimentos importantes em obras na cidade, que é para melhoria, que é para essa questão, de fato, da gente ampliar esse sistema de saneamento que é tão importante e que está diretamente ligado à saúde. Agradeço muito o abraço e o reconhecimento da nossa equipe. Realmente nós temos em torno de 160 pessoas trabalhando em Santa Maria, e é uma equipe extremamente qualificada, é uma equipe que está disponível, né, como eu disse, 24 horas por dia, para buscar as soluções, porque é isso que todos queremos, né? E que a gente consiga passar então por esse período aí de uma forma assertiva, né, compreendendo a situação também, buscando as soluções onde elas estão, né, e também com essas reflexões de comportamento, porque isso é muito importante para todos. Com certeza teremos uma situação melhor aí no futuro. Perfeito. Obrigado, André. Imagina, agradeço. Bem, nós poderíamos, sem dúvida nenhuma, ficarmos um pouco mais de tempo aqui com a Andréia, e ela explicando todo o processo, né, de funcionamento, enfim, da Corsã, mas nós tínhamos um mote, né, específico que nos preocupa muito, né, e esse foi a grande pauta do programa de hoje, que é a questão da estiagem. Nós estamos vendo aí, junto com todo esse problema que nós estamos vivendo, como disse no início do programa, a questão envolvendo a pandemia, né, a incerteza, o medo que está causando em todos nós, né, como de forma geral, e em conjunto com isso e juntamente com isso, estamos vivendo um período de estiagem, como a Andréia falou, que há muitos anos não se tinha, como por exemplo agora, que a Andréia nos deu um número aí que uma das maiores aconteceu lá em 2015, então quer dizer, é muito tempo. 2015 ou 2005? 2005 e depois 2011, isso, foram duas. 2005 isso. E depois 2011, isso. Então era muito tempo que nós não tínhamos este problema todo da estiagem que estamos vivendo justamente neste momento da pandemia, em que estamos todos em casa, enfim, preocupados com a questão da higiene e tudo mais. Então o que nós estamos pedindo para a comunidade? Cuidem a questão do gasto desnecessário da água, né? Cuidem a questão do excesso, né? Das coisas que já estão sendo utilizadas de forma desnecessária. Então, com isso fica essa dica aqui. Vamos cuidar um pouquinho mais
neste gasto, porque nós não sabemos quando isso vai se regularizar na questão da estiagem, tá bem? E eu agradeço mais uma vez a companhia de todos vocês. O nosso programa aqui, agora no mês de abril, fez 8 anos de forma ininterrupta junto com vocês. Então a gente tem uma alegria muito grande, uma felicidade muito grande, e que vocês são os responsáveis por isso, né? De nós estarmos neste contato sempre, todas as semanas. E lembrando sempre que os nossos programas vão ao ar todas as terças-feiras, de forma inédita, às 21h15. Depois com mais 3 repetições, às quintas-feiras, às 20h30, e depois sextas e domingos, às 23h. E levem este recado para o seu vizinho, para os seus familiares, a questão de nós não gastarmos a água em questões desnecessárias, tá bem? Um forte abraço para todos vocês, que Deus nos ajude, que isso tudo passe mais rápido possível, a esperança que fica no nosso coração de que vamos sair todos bem de mais esta etapa, tá bem? Forte abraço e até a semana que vem, se Deus quiser. Até lá! Cidadania e Segurança Pública, Apoio Cultural, Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis. Fadisma, uma faculdade atenta às potencialidades locais e regionais, educando para um futuro de oportunidades.